Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Vamos iniciar mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Vamos falar de um assunto bem legal que ele tem sido difundido durante muitos anos e hoje nós temos muito material que se relaciona à divulgação. Fazer uma divulgação através de fotografia em odontologia. Esse é o assunto que nós estamos trazendo um convidado especialíssimo aqui, um colega que vai ser apresentado pelo nosso conselheiro regional, o Dr. Renato Neri. Tudo bem, Renato? Como vai? Tudo bem, presidente. Como é que vai, Marcelo? Então, hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Dr. Jader Moreira, que tem aqui um currículo, aqui a gente vai resumir o currículo dele. É graduado em odontologia pela Universidade Federal do Pará em 2000, mestre e doutor em implantodontia, especialista em prótese dental, pela ABO. Tem experiência clínica e docente na área da odontologia, com ênfase em prótese dental, implantodontia e odontologia estética. É fotógrafo desde 1988 e ministra cursos livres de fotografia dental e odontologia reabilitadora. Que tema importante, presidente. Hoje nós estamos trazendo o Dr. Jader aqui. Com certeza, Renato. Imagem é tudo. E aí, dentro desse contexto, primeiramente quero agradecer, tá, Jader, a tua participação, a aceitar o nosso convite do Conselho, para que possa informar a nossa classe, também a sociedade em geral, como fazer o bom uso da fotografia, tanto em nível pessoal quanto em nível profissional. Fica contigo, a tua apresentação, tuas considerações iniciais, fica à vontade e vamos começar esse trabalho aqui legal. Legal. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Renato, pela apresentação. Eu gostaria de começar diferente com vocês, propondo um brinde à nossa conversa, com a nossa caneca do Odontocast. Bom. Que isso vire, quem sabe, uma rotina. Não batam na mesa. E muito feliz, muito grato, muito honrado até de estar nesse seleto grupo de profissionais, de colegas que tem vindo com vocês para esse bate-papo. E eu espero poder esclarecer, contribuir de alguma forma, de uma maneira, obviamente, rápida, aos colegas sobre essa importante ferramenta na odontologia, especialmente na odontologia moderna e da era digital. Isso, tem essa questão também, né? A fotografia, ela tem a questão analógica ainda e hoje a questão digital, né? Então, Jader, conta um pouquinho, quando começou esse teu interesse pela fotografia? Foi até antes da odontologia, não é isso? Bem antes da odontologia. Na verdade, a gente sempre se inspira em alguém que mais tarde a gente vai descobrir, né? Esses dias eu estava olhando umas fotos de família, meu pai sempre andava nas nossas viagens com uma câmerazinha fotográfica. E eu gostava muito daquilo. Teve uma vez que nós viajamos para Manaus e eu pedi para meu pai uma câmera fotográfica. Lá da Zona Franca ainda, né? Zona Franca. Eu tinha acho que 14, 15 anos, menos talvez. E ele comprou uma câmera profissional para mim, um Olympus, uma Camil, uma Pentax Camil, perdão. Cara, fiquei maravilhado. As limitações eram simplesmente relacionadas a filme, né? Que você tinha que gastar com revelação, poses e revelação. 24 e 36 então a poses. foto tinha que ser muito bem selecionada, e você mirava, e depois, não vou fazer essa aqui, tem que guardar a imagem, né? E hoje nós temos a possibilidade de fazer sem imagem rapidinho, porque na era digital a gente precisa de memória, né? Então, daquela época... E aí eu aproveitei e fiz um curso de fotografia mesmo, fotografia por correspondência, o que seriam hoje os cursos online. Na época nós fazíamos cursos ou presenciais, mas eu morava em Igarapé-Açu e o que eu tinha era aquelas encartes de revista, atrás com o curso brasileiro, alguma coisa de estudos, que era... E aí eu fiz o curso de fotografia, me formei, tenho certificado, por isso que eu digo, sou fotógrafo, né? Mas quando eu entrei para a faculdade, minhas fotos não eram nada demais, eram fotografias muito comuns, né? Eu sempre queria algo mais, mas ao mesmo tempo tinha outra vocação, que era a odontologia, aquilo que eu buscava, a odontologia como profissão. E aí, nesse período, eu acabei deixando de lado a fotografia e reencontrei a fotografia nas mãos dos meus professores, lá no curso de odontologia da UFPA, entre 95 e 2000. Então tinha, por exemplo, a professora Lourdete, a nossa querida colega, confreira Lourdete. Um abraço para ela, tudo bem, Lourdete? Um beijo, querida. Com a sua Yashica Dental Eye 3,
E eu digo, quanto custa isso, professora? Eu não tinha a mínima condição de comprar aquela câmera, né? Não tinha nem coragem de pedir aquilo para o meu pai, porque era muito caro. Sim. Pouquíssimos professores tinham aquilo, né? Então, mais tarde, na especialização em prótese dentária na ABO, que eu fui um privilegiado de ser, acho que da última turma em que as aulas eram todas as semanas, na época que a especialização era um curso regular semanal, não era aquela coisa... Não era mensal. Não era mensal nem quinzenal. E eu tive a oportunidade de ter muitos professores fantásticos, professor na disciplina de prótese fixa, o Max, o Cícero, o João Evandro, prótese total, a professora Sueli Cataoca, a professora Renata Esteves, foi minha professora. Abraços a todos esses nossos colegas. Todos, beijo grande, da né? Federal foram meus professores também na Federal. Professora Lourdete, enfim. E aí, lá, muitos desses professores tinham equipamentos fotográficos, né? Muitos professores tinham. O professor Max, com, acho que o melhor equipamento, e o Cícero, ele trouxe na época uma Nikonzinha digital, uma Nikon digital, que era uma Coolpix, cara, que eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu tive coragem, criei coragem, eu ainda não tinha condições de comprar e pedi também, mais uma vez, já era formado, mas eu ainda não tinha mínima condição de comprar. Aquela câmera digital custava, na época, R$ 1.200, isso há 20 e poucos anos atrás. Era um ar de dinheiro para mim. E meu pai comprou uma câmerazinha daquela. Deixa eu só pegar essa tua apresentação para também deixar bem claro para quem não sabe disso. O Jader, ele é de origem de Igarapé-Açu, como ele falou. Igarapé-Açu fica a 1h30 de Belém, é um dos 144 municípios do Pará. Então, para que fique também esclarecido para as pessoas saberem onde é Igarapé-Açu. Ele faz parte do meu time, VIP, vindo do interior do Pará. Isso, o Renato também é de Abaeté, também, que é um dos outros, um outro interior dos 144 municípios do Pará. E atualmente atuo mesmo com a minha clínica em Castanhal, né? Minha cidade que adotei como moradia desde os 8 anos de idade. Certo, mas então tu compraste a Nikon... E fiz fotos maravilhosas, mas hoje eu vejo o quanto eram limitadas, muito limitadas aquelas imagens. Mas aquilo ali me ajudou muito, porque na mesma época eu fui convidado a assumir a docência, né? Primeiro eu fiz uma prova de professor substituto na Universidade Federal do Pará e para minhas aulas eu gostaria de ter imagens, minhas imagens, não só as imagens de livros. O registro era essencial para poder ter memória, e né? não era todo mundo que tinha, porque pegavam do livro. Poucos professores tinham imagens. É a questão do teu direito autoral. Aquilo também, era teu, né? Eu pensava muito nisso, né? Você pegava uma imagem do livro e botava ali, ninguém citava assim, mas... e era muito difícil, muito difícil. E nessa trajetória de 2002 até 2024, a gente teve uma evolução gigantesca dos equipamentos, uma evolução gigantesca da técnica e também sair do analógico para o digital. A própria divulgação da técnica. Porque antes da internet, nós tínhamos, já pelos anos 2008, alguns professores que eram fotógrafos, que não eram dentistas, mas que trabalhavam para fotógrafos, que faziam as fotos dos livros desses professores e que começaram a dar cursos no Brasil, como, por exemplo, o Dudu Medeiros, que eu acho que todos aqui conhecem, ou muita gente conhece. E eu fiz o curso dele e eu fiquei simplesmente encantado, porque abriu uma porta gigantesca da técnica fotográfica. Simplificou muito para mim, que já conhecia a fotografia, que já era um fotógrafo, né, vamos dizer assim, mas eu não tinha a técnica para fotografia odontológica. Minha fotografia era pobre, odontologicamente falando, né? Então a gente evoluiu bastante. Daí fizemos outros cursos, Carlos Ayala, fizemos alguns cursos online atualmente, mas sempre uma questão de atualização, porque a busca agora é sempre... principalmente na questão da artística, mas eu gostaria muito de falar também de diagnóstico, de protocolos, se for possível. Sim, com certeza. Colocar um pouco da identidade, um pouco da nossa mão, né? Um pouco daquilo que a gente pode oferecer para melhorar. Não, e, obviamente, que isso é uma somatória de todos aqueles que nós assistimos, né? Recentemente eu estava fazendo um treinamento com umas aulas gravadas de um fotógrafo muito conhecido no Pará, que é o João Ripper, que infelizmente faleceu há pouco tempo, sobre fotojornalismo.
isso dá um leque, abre a nossa mente do ponto de vista de captura de imagens, sabe? Inclusive para trazer essas informações para aquilo que a gente quer aplicar na nossa área, na nossa profissão. Por exemplo, a arquitetura usa muito a fotografia, muito. A fotografia faz parte do escopo da formação da arquitetura. Eles precisam daquilo. Nós precisamos muito, muito. Então, por exemplo, na história da fotografia na odontologia, a gente tem, por exemplo, que antes da fotografia, os livros eram todos desenhados, as coisas eram ilustradas. Você Tem uma data desse início dessa história? Eu não tenho, eu fiquei muito interessado. Eu tenho uma informação para dar, mas eu não tenho a precisão. Mas, assim, me interessei muito e vou estudar isso. É até um compromisso que eu quero. Por quê? Buscando, por exemplo, nós que somos dos anos 90 na formação, a gente tem, por exemplo, o livro de periodontia clássico do Linde. Não tem foto, é quase pouca foto. É muito desenho e muito texto, muito texto. Mas você pega um livro de 1976, do Ronald Goldstein, que é de odontologia estética, é o pai da odontologia estética moderna, e uma das fotos que aparece é com uma câmera fotográfica, o registro dos casos, né? E no Brasil, eu acho que o boom grande veio com o pessoal de Bauru, que também o professor Mondelli também, acho que... E depois o Baratieri. O Baratieri porque ele trouxe um novo olhar para a fotografia, como rotina, que todo dentista precisava ter. E todo mundo começou a querer ter aquilo ali também no consultório. E mais tarde o próprio Baratieri trouxe imagens lindas que não são nada a ver com protocolos, né? Detalhe de um mamelo, detalhe de um... E aí a gente também quer aprender a fazer isso, a gente aprendeu a fazer isso. Então ele corta o dente e vê a transiluminação de um elemento dentário. Coisa mais linda do mundo. E com essa transiluminação estudar as características ópticas de cada uma estrutura que vem lá de dentro da polpa, o cemento, a junção amelo-dentinária, o esmalte, os prismas, e você começa a visualizar detalhes. Então, veja que é uma coisa que já é um pouco mais avançada, que o dentista não necessariamente precisa ter. E, obviamente, aí a gente volta. O que o dentista precisa ter? Não sei se eu estou adiantando algumas perguntas aí. Já estou fazendo perguntas. Vai falando que a gente está aqui trabalhando a nossa cabeça também. O que o dentista precisa ter? Porque na era da internet, na era da rede social, a preocupação que a gente percebe, especialmente daquelas pessoas que buscam os cursos que a gente ministra, eventualmente, de fotografia, é a foto para postar. Eu tenho um Instagram de fotografia odontológica, pessoal, chama-se Fotodontia. Vocês podem seguir, por favor. Mas vocês não vão ver muita coisa atualizada lá. Então olha para essa câmera e fala para o pessoal seguir. Sigam, por gentileza, o perfil Fotodontia no Instagram. Vocês vão ver fotos muito bonitas lá. É um perfil mais de fotografia artística na odontologia. Mas eu não tenho nem postado muito. Porque, por exemplo, na minha... rotina diária, eu não tenho tido muito tempo, mas se pegarem meu cartão de memória aqui da minha câmera, vocês vão ver fotografia de pacientes de ontem, de anteontem. Eu fotografo todo dia. Faz parte da minha rotina. Esse ano eu já enchi quase um cartão de memória, acho que uma centena de casos de pacientes fotografados. Então, diz respeito ao objetivo maior da fotografia na odontologia. Já estou seguindo, atualmente. Tá? Opa, obrigado, Marcelo. Valeu. O objetivo maior, primeiro, esse é aquele que... veja, pode ser que haja uma contradição em relação do que eu acho e que os outros acham. Eu vou falar o que eu acho que é uma prioridade. Chama-se documentação para diagnóstico e acompanhamento. Então, você lembra quando vendiam uma câmerazinha intraoral? Aquilo ali era para mostrar mais para o paciente, melhor do que um espelho clínico. Hoje nós fazemos isso com câmera fotográfica. Você registra o caso e mostra numa tela, do tamanho dessa tela aqui, para o paciente ver. Então, o paciente, às vezes, ele chega com uma queixa e você, ao querer, primeiro passo, querer fazer o procedimento correto, como a gente aprende no diagnóstico. Então, o que é o diagnóstico? Diagnóstico é exame clínico, anamnese, a radiografia,
os modelos de estudo e o que você está vendo que pode ser registrado com as imagens. Só que na comunicação consigo mesmo, em primeiro lugar, não é nem com a equipe. Quando eu olho para a boca de alguém, se eu for sentar na minha cadeira, pode ser que eu já tenha esquecido. Eu pego aquela imagem e eu tenho aquele paciente quando eu quiser. Então aquilo ali para mim é essencial, é essencial. A comunicação comigo mesmo é a comunicação com o cliente, com o paciente. Porque ele chega com uma queixa e quando ele olha para aquela imagem, ele mesmo vê. Gente, acho que todos nós, colegas aqui, sabemos. Quando a gente olha para a boca do paciente, todo mundo tem algum problema. Não existe ninguém que não tenha absolutamente nada. E eu não estou falando de cárie, eu não estou falando só de problema periodontal. Você tem hoje as lesões cervicais não cariosas, você tem as despigmentações, você tem as recessões, você tem os diastemas, as questões ortodônticas, as questões de coloração, as questões das lesões bucais. Então, existe uma infinidade de coisas que são observadas e mostradas para o paciente. Então, isso para mim é o primordial. Quando a gente vai para o Instagram fazer o marketing de uma coisa bonita que a gente fez, isso é uma cereja do bolo. Isso não é o fundamental. E, doutor Jader, eu acho importante só pegar um adendo nisso que você está falando, é porque assim... A gente percebe, e eu lembro isso desde a faculdade, que inclusive o Dr. Max, que foi meu professor de prótese, ele contou essa experiência dele, entendeu? De uma paciente que veio se queixar de algo no rosto dela, entendeu? Depois, e aquele negócio, né? Ela veio se queixar como se fosse o procedimento que ele tinha feito que tinha causado aquela mudança no rosto dela. E ele, através da foto que ele tinha feito no início, né? Porque às vezes a gente pensa muito na foto como uma divulgação que é top, né? Hoje em dia, no mundo acelerado como está, as pessoas querem ver imagem. Pouco lê, infelizmente, mas querem ver imagem. Mas eu lembro isso da faculdade, que ele contou esse caso. E quando ele foi puxar no registro, no início do tratamento dela, que ele fez a foto de frente, de perfil, ele falou, não, tá aqui, você já tinha esse probleminha no seu rosto. Então, a gente vê a importância da foto como um instrumento também de respaldo do cirurgião dentista no tratamento. Certamente. Nos Estados Unidos ou em alguns outros países, os dentistas têm muito cuidado de fazer qualquer procedimento sem os devidos registros por conta das questões de processo. Hoje, nós temos muita palavra aqui no Brasil de um contra o outro, né? Então, isso que o professor Max falou, e essa história ele já contou para a gente também, bate também. Eu conto, porque esse é um outro ponto, vamos dizer assim, da importância da fotografia. A gente fala diagnóstico, registro, acompanhamento. Mas existe também, por exemplo, eu vou falar de alguns aqui, para questões legais. Então, eu tenho um outro caso, eu vou compartilhar mais um para o seu histórico de fotografia. O paciente tinha um dente bem escuro, muito escuro, e ele veio para fazer uma faceta. Naquele caso, eu percebi que poderíamos tentar fazer um clareamento interno. E fizemos o clareamento interno. Fotografei o antes, e depois de um tempo, a cor eu posso depois mandar para vocês, fazer os cortes aí e botar o caso. Igual a cor do paciente, igual, muito próximo. Se não ficou igual por conta das características de um dente tratado endodonticamente. E ele falou que não tinha clareado nada. Ele falou que não clareou nada. Mas a história mais interessante não é essa, porque quando ele chegou no primeiro dia lá, hoje é um paciente muito querido mesmo, mas ele chegou se queixando que ele tinha ido no banco e tinha ficado muito chateado com o gerente e que ia processar o gerente. Eu digo, ele vai processar um gerente de um banco, ele processa também, né? Perdão. Licença aqui. Então, para questões legais, não, é outro ponto. O diagnóstico, o registro, acompanhamento, questões legais. Obviamente, você pode ter o docente, hoje é fundamental que ele tenha um registro das suas imagens para publicação dos seus casos, né? E, obviamente, o aprimoramento, por exemplo, participando de algumas jornadas odontológicas e avaliando banners, alguns trabalhos muito bonitos e outros trabalhos muito pobres. E eu falo isso com todo respeito, porque é realmente muito difícil fazer. Pobre no sentido de registro, de imagem. Tem a sensibilidade de imagem. do olhar, né? De um fotógrafo tem esse que lado. hoje tem
já um know-how de trabalho, e isso daí, eu vou já te provocar também, que eu já vou entrar naquela pergunta que eu até te fiz nos bastidores, né? Dessa sensibilidade no olhar do fotógrafo, que é diferente do ser humano que não tem esse treinamento específico. Às vezes a pessoa não tem o treinamento, mas tem a sensibilidade. Sim, porque já é dom. O ser humano, ele tem essa característica, né? Os tons nossos são muito variados. E aí a gente consegue perceber pessoas que rapidinho enxergam e outras que têm maior dificuldade. Eu vou contar uma história aqui, para a gente colocar de um ponto de vista até mais técnico a sensibilidade, que deveria ser uma questão mais sentimental, de intuição, né? Eu fui convidado para dar um treinamento para uma clínica de radiologia, treinamento de fotografia, para a equipe toda, inclusive da recepção, todo mundo tinha que estar meio padronizado naquilo ali. E eu pedi para eles mandarem fotografias de como eles estavam fazendo na clínica radiológica. E eu vi muita coisa, que eu tenho muita crítica a algumas imagens, eu mando às vezes um feedback, às vezes melhora, às vezes não melhora, porque tem também isso, a questão de você querer perceber, né? É mais importante do que a sensibilidade, é você querer quando alguém te mostra. Que eu sempre falo com muito respeito, eu nunca vou lá e dizer está horrível, né? Não tem isso, é uma questão mesmo de conversar. E estava com uma característica das imagens muito estouradas. Os dentes brancos, assim, mas o dente da pessoa não era branco, não tinha faceta, é branco, estava assim, sem conseguir ver características de detalhes. E lá no curso a gente disse, olha, e agora você olha essa imagem, não disse nem como foi feita a imagem. Eu quero que você olhe essa, você olha essa outra. Qual é que você gosta mais? Por incrível que pareça, ele gostava mais da estourada. Olha que interessante, ele estava fazendo aquilo que ele estava gostando. Mas você consegue ver que não tá, você pode gostar dessa. Que eu não gostava, já é gosto, tá? Sim. Mas você tá vendo que essa daqui você vê os detalhes, você vê características, assim, aqueles pontilhados de casca de laranja da gengiva, que aqui não tem como ver. E para você que é radiologista, não é teu gosto, é o importante para a clínica. E aí ele começou a perceber, mudou drasticamente a fotografia dele. Então, a percepção, a sensibilidade, ela também precisa ser treinada. Porque a pessoa não está vendo. Quando eu era jovem na fotografia, eu queria fazer umas artes, alguma coisa assim, a minha foto saía muito comum, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer para melhorar, mas sabia o que eu queria, eu não sabia como. E aí a gente entra para as questões técnicas. Foco, iluminação, sombreamento, equipamento, lente, né? E aí você entra em... Né? Eu trouxe aqui 2 equipamentos parecidos, mas diferentes. Boa, então vamos aproveitar esses equipamentos, vamos falar um pouquinho desses equipamentos? Fala um pouquinho sobre as partes desse equipamento, o que é o objetivo, o que é o modular, entendeu? Isso aqui é uma câmera fotográfica. Isso aqui é uma câmera fotográfica com uma objetiva que é destacada, que eu posso trocar. Aqui a diferença, por exemplo, é que eu tenho que ter, para ter imagens diferentes, para objetivos diferentes, teria que ter 3 lentes diferentes. Ao invés deles fazerem uma lente para destacar, eles colocam 3 câmeras diferentes. Mas, na verdade, o que importa muito aqui são as lentes. Então, por exemplo, isso aqui é uma câmera profissional, top de linha. Essa também é uma câmera de entrada mais profissional. E aí, porque às vezes a gente fica na dúvida, eu mesmo tinha dúvidas no começo do que eu queria comprar. Perdão aqui pela batida. Olha, 2 câmeras muito parecidas, só que essa aqui é muito melhor, muito mais evoluída, e essa é bem mais simples, apesar de ser muito parecida. Ela tem um tamanho de um sensor bem pequeno, aqui um tamanho de um sensor maior. Eu preciso deste equipamento mais caro na odontologia, que custa 15, 20 mil reais um equipamento desse? Eu preciso tanto de um equipamento desse? Não. Eu tenho resultados excelentes com um equipamento mais simples para o objetivo odontológico. Só que eu gosto de fotografia, então é diferente. Mas isso é o Jader, o profissional da odontologia que faz fotografia, sim, ok? De maneira profissional. Mas aí, Jader, entra aquela história do seguinte: o Marcelo não vai investir 15, 20 mil reais. Perfeito. Mas ele quer investir num celular. Hoje,
qual seria a tua indicação para um celular e explica de uma maneira geral como usar esse celular na odontologia. Muito bem. Para usar o celular na odontologia, a gente precisa entender também um pouco de fotografia, porque é a mesma coisa. Então, eu tenho uma aula de 1 hora e meia só de fotografia com celular. Eu vou tentar resumir, né? Nenhuma dessas lentes ou câmeras que existe no celular se equipara a uma lente macro, mesmo a que tem função macro, de uma câmera fotográfica. Que é específica. Que é específica. Então, eu vou pegar aqui extremos, para a gente poder entender. Mas deixa eu só entrar Vou falar do celular, eu vou defender o celular, sim. Mesmo a câmera do celular, que não é melhor que a desta câmera fotográfica, mas ainda assim é muito melhor do que as câmeras fotográficas evoluiu que muito, nós tínhamos evoluiu antes, muito. Né? É preciso entender uma coisa, muito importante. As pessoas estão vendendo muito a fotografia com celular, até porque realmente vende, todo mundo já tem a câmera para usar. Ótimo, excelente. Mas eu vou colocar extremos aqui para que a gente possa entender. Extremos. Eu vou pegar uma luneta para olhar a Lua, um telescópio para ver Saturno. E vou usar um microscópio para ver uma bactéria, uma célula, um tecido. Eu não consigo, com a luneta, ver o microscópio. Eu não consigo, com o microscópio, ver Saturno. Perfeito. Então, o celular e a câmera, eles estão em um ponto em que se integram esses tons extremos de preto e branco no cinza. Só que é um cinza mais escuro, aqui é um cinza bem mais claro. A ideia é que eu consigo fazer, mas eu preciso também de acessórios. Então, por exemplo, eu vou só voltar a câmera, não que eu queira só defender a câmera, não. É só para tentar explicar o celular mesmo. Olha, esse é um odontocast legal. É, né? Eu trouxe aqui um flash. Há quem goste, há quem não goste, um flash circular, que eu gosto muito porque padroniza. Eu não tenho que me preocupar com angulação, não tenho que me preocupar com muitos detalhes. Padroniza a minha foto. Beleza. Se eu não tivesse flash, não vai prestar. Não vai dar certo. Vai ficar feio. Vai ficar feio. Tá? Escuro, né? Pode ficar claro, mas não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma Não vai coisa. ser a mesma coisa. Da mesma forma do celular, tu precisa do ring light. Eu preciso, no mínimo, lá no meu curso de fotografia, eu dou de brinde para meus alunos um ring lightzinho assim, que é um negócio que pendura. Para a pessoa entender que não pode só ser... Iluminação, ela é tudo também iluminação. da fotografia. Eu tenho alguns aparelhos celulares que vão ter, mesmo modernos, mesmo atualíssimos, que não vão servir. Ou vão servir de forma precária. Porque, por exemplo, o grande lance do celular é você fotografar e fotografar uma paisagem, e fotografar muita coisa aberta, ampla. Você viaja e você quer fotografar aquele vale, ou você quer fotografar numa selfie, você fotografa essa mesa toda. Eu preciso, para fotografar uma face, uma lente que seja, pegar os termos bem atuais e mais baseados no antigo, uma lente para um retrato. Um retrato. É retrato. Se eu faço uma foto da face, eu tenho que ter uma lente para retratos. A foto panorâmica, ou a foto grande angular, não se presta para isso. Nem a da câmera. Porque não dá riqueza de detalhes. Não dá riqueza de detalhes. Então eu preciso ter alguma lente que se aproxime ao modo retrato, mas não é aquele modo retrato digital, não é aquele modo retrato artificial, com inteligência artificial. Eu estou falando de um modo retrato óptico. Isso, porque o ângulo de visão da lente é menor. Com isso a gente consegue ver melhor. E existe os aparelhos que têm a função normalmente Pro, tanto faz ser da Apple, da Xiaomi, os que têm a função Pro tem essa lente. Uma lente que é uma 50mm, já ajuda muito. A lente de retrato clássica é 35mm. A gente ajusta, por exemplo, na fotografia odontológica, 60mm e a 100mm. E existe outra discussão sobre isso, que parece que as pessoas têm um consenso de que a 100mm é a melhor. É uma lente excepcional, tenho essa lente, mas não é flexível de uso, é muito cara. E é possível, por exemplo, eu tenho uma 50mm macro aqui, que faz excelentemente o papel da rotina. Arrasa quarteirão. Então, é possível, desde que você entenda o que é que você está fazendo com ele. Então, eu posso fazer uma foto aqui, igual eu faço a selfie quando eu saio com meus amigos. Eu faço no meu consultório. Eu vou estar fazendo, vou fazer
de uma maneira aleatória, de uma maneira leiga, que eu posso até estar gostando e não tá boa. Não tá mesmo boa, né? Então, por exemplo, a Luciana, um beijo, meu amor, minha esposa, que não fotografava e hoje fotografa na harmonização facial, hoje ela fotografa muito bem com o celular, porque é o que ela tem lá no consultório dela. Então é preciso entender os recursos, como eles funcionam para otimizar. Não é simplesmente sair Tirar o fotografando. melhor, né, daquilo que pode oferecer. E de preferência dando um certo grau de padronização. Uma das coisas que me incomoda muito na fotografia é mostra um clareamento antes e depois, por exemplo, onde o dente está muito amarelo e muito branco, mas a foto está muito amarela e a foto está muito branca. Parece que a pessoa não quer mostrar a verdade ali, né? Então, a ideia, e até sem querer. Às vezes a luz, né, dependendo do foco... Tu desliga esse aqui, já muda. Se liga só esse, já muda. Põe mais um, já muda. Então, a padronização é muito importante. Então, acho que o celular promete mais ainda, porque, por exemplo, eu acompanho isso, eu tento fotografar... Colocar uma lente de 100 milímetros não vai ser impossível, futuramente vai ser bem capaz de ser colocado. Tem outras questões, tem o sensor também, né? Então, por exemplo, sensor é outra discussão, uma discussão até recente, porque o tamanho desse sensor aqui é um sensor de grandão. Esse aqui é um sensorzinho pequenininho. Mas tanto a tecnologia, ela vai... a Xiaomi, e eu acho que... Não lembro, não posso falar para não errar. Estão colocando sensores de 1 polegada. Isso muda muito a qualidade da imagem. Porque você aproxima uma imagem dessa, você também começa a não ver detalhes, você vê as pixelagens. Mesmo aqueles que têm 100 megapixels, porque o tamanho do pixel é muito pequeno. Tem outras questões envolvidas, né? Técnicas. Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta, já que a gente já entendeu um pouquinho, lógico que isso é só uma pincelada, eu queria dizer, né? Para vocês o seguinte, colegas, perdão se não compreenderem. Talvez a nossa conversa seja até para confundir mais e, de repente, vocês buscarem mais curiosidade para que vá buscar mais conhecimento. Não é simples. A própria escolha de um equipamento. Se você me perguntar qual equipamento eu compro, aí eu vou ter que fazer uma entrevista com você. Tem a questão financeira, tem a questão de gosto, tem a questão de marca, tem a questão de lente. Então, é uma coisa que exige uma discussãozinha, uma conversinha. Né? Existem as novas mirrorless, existem as antigas DSLR, então as pessoas ainda estão comprando muito as DSLR por conta que não são essas lentes sem um espelho que tem bem aqui, por causa do preço. Você encontra uma câmera muito boa por mil e poucos reais. Elas não ficam tão obsoletas como o celular. Isso aqui já tem, acho que 3 anos e não está obsoleto. Está celular que tem há 2 e já está ficando. Esse aqui eu comprei esse ano. Eu já tinha comprado ano passado, porque a gente fica nessa noia, né? Vamos dizer, desculpe o termo, de ficar comprando aparelho. Desnecessariamente também, mas por conta da fotografia eu troco. Deixa eu te fazer uma pergunta que é interessante também, sobre o meu ponto de vista. Não só a questão do registro de uma forma clínica, para tu ficares com ele ali dentro do teu escopo, dentro do teu arquivo vivo ou morto, sob o ponto de vista legal também, né, para casos de judicialização, alguma coisa que tu tenhas como provar, mas também a questão de quem trabalha com prótese, como eu, como tu, ou outras especialidades, das 24 especialidades da odontologia, mas o envio das imagens para o laboratório de prótese, ou para uma dental, para saber a cor de uma resina, se tem. Essa questão da forma com que se passa essa informação para equipes de profissionais, para fornecedores, para mim, ela foi uma mão na roda, né? Talvez até mais importante, no meu ponto de vista clínico, de avaliar, mas também de agilizar os meus casos clínicos do dia a dia. Tu achas que isso foi um peso muito grande que saiu das costas da fotografia analógica para digital? Absolutamente sim, com certeza. A comunicação, ela é primeiro conosco, como eu queria deixar mais enfatizado isso aí. Hoje, por exemplo, eu faço maquiagem de cerâmica no consultório. Eu aprendi a fazer para agilizar algumas coisas. E eu tiro uma foto e levo para o lado do forno e vou lá olhando aqui o vizinho e tal.
Ontem eu mandei um documento, PowerPoint, para o protético, mandando todos os ajustes que precisava fazer, que era acréscimo de cerâmica. A ortodontista lá, eu pego o caso, antes mesmo dela ver o paciente, que eu quero dar algum feedback para o paciente, já mostro o caso junto com a radiografia, junto com as outras informações que ela precisa, mostro a fotografia e ela já me dá uma resposta. Então, isso aí é uma mão na roda. Isso é uma pena muito grande, porque muitos colegas ainda não fazem. E aí eu pego um gancho, sei que eu vou entrar num assunto até é polêmico, mas não é polêmico, é uma sugestão, a gente precisa sugerir. As faculdades não fazem fotografia, nenhum curso de graduação. Quem faz são alguns professores, não está na grade. Então, se a faculdade tem uma câmera, normalmente ela está à disposição do mestrado, ela está à disposição. Isso aqui é na UFPA, é nas outras faculdades, em todos os lugares. Não é uma crítica específica. Isso é em São Paulo, isso é em qualquer lugar. Então, a situação é que nós precisamos... Treinamento para poder evoluir nesse então, quesito da comunicação por imagem. Se o aluno quer fazer, ele faz com o celular. Se o professor não quer fazer, o aluno faz. Se o professor mandar, ele faz, mas não tem um protocolo, não tem uma padronização. Não. Aí eu entro de novo na questão histórica, né? Então, de onde vem a fotografia? Quem começou o diagnóstico, por exemplo? Eu acho que os pioneiros estão na ortodontia. Esses são os pioneiros. E trouxeram para as documentações ortodônticas, nas clínicas radiológicas, fazem fotografias. E isso é legal da ortodontia, porque lá eles fotografam. Mas o diagnóstico não é da ortodontia. Todas as disciplinas clínicas da odontologia. Tem diagnóstico. Você vai lá no curso, antigamente, não sei se o professor Baratieri ainda tem a especialização dele, todos eram obrigados a ter uma medical lens na época, uma câmera fotográfica com uma lente específica. Agora, obviamente, pode ser outra câmera, né? Que a medical já é uma lente que não se fabrica mais. Mas não temos isso do ponto de vista da graduação. Nós temos na teoria, para um diagnóstico você tem que fazer modelos, radiografia, enceramento, aí já é outra coisa porque muito pouca gente faz, para todos os casos. Sim. Nós precisávamos fazer isso como diagnóstico, ferramenta de diagnóstico. Agora com a questão digital, obviamente a gente vai fazer enceramento, a gente vai fazer... Qualquer clínica que tem um scanner, ele faz um diagnóstico digital. Então, reaprender o diagnóstico na prática, não na teoria. A teoria a gente já sabe. Aí a dificuldade grande não é comprar o equipamento, não é a técnica, porque isso a gente aprende. É até simples, em um curso de um dia a gente ensina tudinho. Eu até falo para os meus pacientes, meus alunos do curso de fotografia, que o grande lance, o grande desafio não é eles aprenderem a fotografia naquele dia. É amanhã, se eles não fotografarem, eles vão esquecer tudo, não vão fazer. Eles têm que fotografar. Amanhã eu mandar um caso para mim. Tem que entrar no cotidiano dele, tem que virar frequente. E infelizmente, que agora eu estou despertando mais para isso, para tentar dar mais estímulo, para que ao final dos cursos, a gente já tem grupos de comunicação, mas que vão sempre morrendo, aqueles grupos não se comunicam mais, não mandam mais imagens para avaliar, para ver o que, é que falta melhorar, mudar. Mas a questão da continuidade. Esses dias uma pessoa interessada em montar um curso me perguntou, eu não fiquei muito interessado em montar um curso por conta disso, não é só para ele, para todos. Eu quero uma coisa que as pessoas façam. Se for para fazer um curso e amanhã não fazer, não estou me interessando muito. Eu quero que as pessoas usem, façam. E eu falei, você já tem um equipamento? Você quer fotografar como? Aí eu mandava uma foto para ele da minha câmera, em cima da minha mesa, em cima do material clínico. Ela tem que estar lá. Ela não é uma coisa opcional. Ela tem que ser parte do procedimento. Então o paciente vai para a cadeira odontológica fazer uma consulta clínica, abra aí, vou olhar e tal, mas eu pego logo minha câmera. A câmera é mais importante. Eu acredito, doutor, que é a questão da cultura, né? É a cultura, exatamente. Geralmente, nós, e eu me incluo nisso,
Quando eu pego assim um caso, poxa, clareamento, esse clareamento vai ficar aqui um resultado bem legal. Aí eu vou fazer foto porque eu tô pensando só na divulgação. Eu vou fazer um dente da frente, né? Uma faceta. Isso era até agora, né? A partir de agora já vai exatamente. Então, assim, a gente ter essa cultura que a foto ela faz parte pra gente diagnóstico, como você bem explicou, também a questões legais, né? Um respaldo legal. Então, quando o cirurgião dentista, até mesmo vendo esse podcast, criar essa cultura, aí a gente vai poder usar da melhor forma. Mas tem uma pergunta para você. Em relação à questão do celular que a gente usa mais, né? Você, no consultório, porque a gente sabe que o foco hoje tem o foco normal, né? Tem o de LED. O que você acha melhor para fazer com o celular? Usa o flash do celular, porque a gente sabe que não tem como colocar na boca, né? E a boca é escuro, né? Então, você recomenda usar o foco para fazer a foto sem flash, com flash? Como é que você recomenda esse tipo de coisa? Não, a iluminação do refletor não é indicada. Não. Ela não difunde legal, ela é muito concentrada. Você vai entrar em qualquer site da China e você vai comprar. Você sabe, o Smileline é um equipamento de fotografia que custa muito caro, mas que na China tem um lá de R$300, que é o mesmo, igual. Você tem os ring, os anéis, você tem acessórios de iluminação para celular. Você coloca lá, eu não posso falar da AliExpress aqui? Pode. Qualquer coisa você corta aí depois. Aí você vai na AliExpress e você procura iluminação para odontologia, para fotografia odontológica. Você vai ter lá... Dica importante aí pra galera. E assim, porque não é só o celular. Entenda, continuo precisando de afastadores. Sim. Eu continuo precisando de espelhos. Continuo precisando de contraste. Eu preciso de iluminação. A câmera é só um item. É só um detalhe. Seja ele celular, seja ele um equipamento caro, um equipamento barato, é só uma parte. Então nós precisamos entender de como é que funciona a rotina da fotografia odontológica. Veja que nesse assunto todo aí, nós não falamos em nenhum momento em marketing, só pincelamos. O Instagram ficou para lá, porque o objetivo grande mesmo da fotografia, que vai... Olha, vou contar uma história do marketing aqui para vocês. Marketing sem Instagram, sem rede social. O primeiro caso, um dos primeiros casos que eu fotografei bem umas facetas de resina, porque antes de 2010, mais ou menos, não se falava muito em lente de contato e faceta, porque era difícil fazer. Caíam as facetas, eram grossas, elas eram feias, ela não tinha um corpo de técnicos muito limitado para fazer facetas. As pessoas faziam coroas ou faziam facetas de resina. E eu me sentia também limitado para fazer facetas de porcelana antes de um determinado período da história, 2008 para trás, mesmo sendo especialista em prótese, mesmo trabalhando já envolvido com odontologia estética, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, sempre ligado nisso. E aí eu fiz facetas de resina e fotografei. A foto ficou feinha, mas a faceta ficou linda. As facetas ficaram muito bonitas. E sempre que o paciente chegava lá no meu consultório, não na rede social, nem no Facebook, nem no... eu dizia, você vai fazer aqui umas facetas de resina. Por indicação, não é estética, a pessoa precisa fazer. Mas, senhor, como é que é isso? A dúvida, né? O senhor sabe fazer, isso fica bom? Aí eu mostrava só o caso assim. Nossa, que coisa linda. A importância de mostrar o que você sabe fazer e não dizer que sabe fazer, é totalmente diferente. Então hoje, com a rede social, todo mundo mostra o que faz. Obviamente que tem que mostrar. Então tem que mostrar, mas também tem que aprender a ver. Tem casos, com todo o respeito, que a pessoa faz que não ficou tão legal, pelo menos no meu gosto, né? Mas que a pessoa viu que ficou legal e postou. Ótimo. Mas eu já vi casos horrorosos. Acho que vocês já viram também casos horrorosos. De vez em quando a gente topa com... De vez em quando chega lá no conselho. Negócio no conselho que a gente fala assim, isso não é possível que foi dentista que fez. Não é possível. E técnicas novas. Então, não sei se isso é um canal. Aí entra nas questões legais, entra nas questões éticas, entra nas questões... A fotografia, ela tem muito disso também. Nós lutamos muito, Marcelo, acho que o Marcelo sabe isso, nós lutamos muito até para fazer valer a carta de Natal, que era para publicar antes e depois, já fui multado pelo CRO, não estou culpando nada do CRO, fizeram o que tinha que fazer, porque eu estava postando antes e depois achando que eu tinha que postar. Hoje eu até quase me arrependo, não
100%, mas eu acho que a regulação, um pouquinho, ela é boa. Mas só Por que aí conta das questões éticas, eu vou né? entrar exatamente, já que a gente já está estourando o nosso Sim, tempo, eu desculpe. preciso entrar. Não, que é isso, mas é porque a gente tem um tempinho ali muito limitado. Então, assim, questão ética. A carta de Natal foi uma das coisas que fez com que o CFO colocasse a resolução 96, né, que é a do selfie. Né, que não é nem antes e depois, seria o diagnóstico e o resultado de cada caso. A regulação, é como tu falaste, é o que nós concordamos também. Não é que a regulação ela seja uma questão que o Conselho faça por maldade ou para punição, com uma questão de tolir o profissional, não. É para não nivelar por baixo coisas absurdas que acontecem. Sim. Né? Então, quer dizer, se nós não tivermos essa condição de dar uma segurada, o bom senso que deveria prevalecer para questões éticas, ele não está prevalecendo, e por isso a regulação. Né? Então, as questões éticas são as mais importantes dentro dessa resolução 96, que a Carta de Natal foi uma das situações. Para quem não sabe, a Carta de Natal foi proposta para a liberação do resultado, do diagnóstico e do resultado, né, das selfies. Então, essa questão, Jade, que fique bem explícito, não é um controle punitivo, e sim um controle para que a odontologia não baixe o nível dela na divulgação das suas imagens. Exatamente. Esse que é o grande, acho que, lance. Realmente. Porque assim como tem quem pode fazer uma imagem maravilhosa, tem quem faça uma imagem péssima. E a sociedade vai ver aquilo, que é odontologia. entendeu? E de uma forma ruim vai ter uma impressão negativa, né, que pode prejudicar a odontologia. Mas olha, gente, eu vou pedir agora na nossa sequência, né, que a direção está aqui me apertando, as considerações finais do Renato, depois passa para o Jader. Jader, falar um pouquinho do nosso conselho. Inclusive, teve aquela situação que nós passamos, que se tu ficares à vontade para falar também, logo no início da nossa gestão, que houve uma situação que tu cobraste, depois tu foste perceber que havia um equívoco ali. Uma das situações que a nossa gestão tem procurado ser muito ética, muito honesta, muito transparente, nesse novo momento que o Conselho Regional de Odontologia vive no Pará e também no Conselho Federal de Odontologia. E olhar para essa Câmara e convidar os nossos colegas, a sociedade em geral, para assistir esse Odontocast falando da fotografia odontológica. Renato, a bola está contigo. Presidente Marcelo, doutor Jade, tema extremamente relevante para todos os nossos colegas, né, da classe. Cirurgião dentista auxiliar, que também já está falando ali o nome, né, auxiliar, trabalha muito com isso também. Eu acho que é fundamental nós termos essa visão da cultura da fotografia na odontologia, né? Eu acho que o mais importante desse podcast é os nossos colegas entenderem que a fotografia não é só um meio de marketing, é um meio importante de diagnóstico, respaldo, e parabenizar, doutor, pelo seu trabalho, parabenizar pela competência, pela excelência naquilo que você desenvolve. E eu tenho certeza que esse vai ser um podcast aí que a galera vai gostar muito, porque hoje em dia a gente sabe que mídia, marketing, a questão da foto, imagem, é fundamental para a gente poder divulgar o nosso trabalho, mas não é só isso. Então, parabéns, doutor, parabéns também pela iniciativa. O nosso presidente Marcelo Folha sempre tendo essas ideias de trazer pessoas que têm excelência, qualificadas para trazer temas importantes. Então, parabéns, doutor. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, uma conversa muito agradável sobre uma coisa que eu gosto muito de falar, né, que eu estou sempre ligado, sempre antenado. Agradecer ao Marcelo pessoalmente, meu confrade da Academia Paraense de Odontologia, uma pessoa que eu já era próximo antes, até com aquele site da Lei Odonto, a gente se aproximou, e depois agora com a Academia. Dizer que o Conselho eu tenho visto assim, eu sou muito, tenho ficado afastado de discussões políticas e até de acompanhar detalhes, né? Mas eu vou te contar alguma coisa que eu percebo na minha rotina clínica. Esses dias foram lá os fiscais na clínica, foram super respeitosos. Antigamente a gente entrava com o fiscal já meio com medo, orientando qualquer coisa que vissem por lá, sugerindo algumas coisas, viram que estava tudo bem, obviamente. Isso é fantástico. E a presença, né? A presença. O próprio espaço da internet de vocês, parabéns.
O que o Marcelo referiu foi uma cobrança que teve uma vez de 2 boletos. Aconteceu 2 vezes isso, só que da outra vez eu não paguei os 2 boletos. Paguei 2 boletos, não sei por que mandaram 2. E aí eu fiz uma cobrançazinha indevida, né? Porque eu achei que ele não tinha devolvido um deles, né? Aí, num grupo lá de Castanhal. Mas eu já pedi desculpas no grupo, pessoalmente. Então, eles são realmente comprometidos, honestos, foram rápidos em fazer o que tinha que ser feito. Então, parabéns, parabéns. Eu acho mais um brinde aqui para nossa... O nosso OdontoCast. Nosso OdontoCast. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Renato. E agora convida a galera, pô. Olha, mais uma sugestão. Sugiro que seja feito um corte para o Instagram, que eu vou falar agora para o pessoal do Instagram. Alô, galera. Curta lá no YouTube o nosso OdontoCast com uma entrevista fantástica sobre fotografia odontológica. Estou aqui para conversar com vocês. Grande abraço. Valeu, já viu aí, né, Gabriel? Então, vou te passar a revista Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO, um exemplar de bolso do nosso Código de Ética, tá? O Manual de Práticas Odontológicas que nós fizemos em parceria com a AB também, né? A caneca do OdontoCast, com o patrocínio da Labodental, do nosso amigo Pedro Pessoa, mais uma vez incentivando a odontologia. Fica aqui o nosso abraço a todos. Um abraço Não ao Pedro. deixem de compartilhar, de seguir, de tocar no sininho lá, não é, Renato? Isso. Para que possam assistir mais um episódio do OdontoCast, podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Dessa vez foi fotografia odontológica. Estamos caminhando aí já para o 70º episódio. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Jade, obrigado, Tchau. Renato, obrigado ao Gabriel e a Elissa, nossa técnica. Valeu, gente. Um abraço a todos.